Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E continuemos a nossa reflexão sobre a palavrinha memória, que, como nós já vimos, pode ser entendido no sentido puramente humano ou cristão. Para melhor entender isto, vamos à Bíblia, no segundo capítulo da Bíblia, onde são muito bem expressas estas duas dimensões. A primeira dimensão aparece logo no primeiro versículo do Gênesis capítulo 2, onde se diz que Deus, do solo, fez um boneco de barro. Do solo, da criação, um boneco de barro. Como sabemos, o barro é algo de mortal, e por isto o barro representa a fragilidade da realidade terrestre. Não é eterna, mas é frágil como é o barro. Somente que sobre este barro é que Deus sopra, e nós temos um ser vivente. Isto foi feito no solo. Representa um pouquinho a dimensão histórica, a dimensão da razão. A razão consegue chegar àquilo que Deus fez exatamente neste solo. Em todas as partes do mundo se procura conhecer a realidade. E a razão chega a tal ponto, como nós sabemos no mundo dos gregos, a afirmar que o ser é imortal. Todos nós sabemos como o mesmo Paulo, em Atenas, teve que discutir com os filósofos gregos. O problema não era a imortalidade da alma, aquele sopro que nós podemos ler em Gênesis capítulo 2. O problema era da imortalidade ou da ressurreição da carne. É possível esta ressurreição. É aqui então que a ciência não pode dizer nada, porque ela somente trabalha com o problema do solo. E o solo, infalivelmente, não é imortal. A matéria é frágil, se pode reduzir. Em todas as partes do mundo que se afirma uma dimensão da imortalidade. Como também sabemos no mundo da Índia, o Atman, a nossa alma é imortal. Mas em todas as partes do mundo onde se faz a memória dos defuntos, dos nossos amados, dos falecidos, mas por que manter presente esta memória? É que em todas as partes, ainda do ponto de vista puramente humano, racional, se pode chegar à imortalidade da alma. O problema é na ressurreição da carne, a ressurreição da carne. O que nós temos ainda em Gênesis capítulo 2? Que Deus não somente fez este boneco, mas eis aqui uma obra de arte do Senhor, que fez um jardim e colocou este ser vivente feito do solo, o colocou no jardim. Não é então o jardim algo proveniente do solo, mas é uma ação de Deus, é algo a mais, nós diríamos a graça. É então que nós temos a razão, o solo, e a graça e o jardim. Este ser humano foi posto exatamente no jardim. Aqui lhe foi proposto de continuar a passear com Deus no jardim, e assim podia viver eternamente. A morte seria superada, a vida eterna. O material do solo no jardim vive eternamente. Mas como nós sabemos, nós preferimos, em vez de dialogar com o eterno, preferimos dialogar com a criatura, com a serpente. Com a serpente. Conclusão, nós voltamos a viver no solo. Eis aquilo que nós podemos encontrar nesse maravilhoso capítulo 2. Já temos o grande tema da humanidade, da razão proveniente do solo e da graça. Da graça. Qual é esta relação entre fé, o jardim,
e a graça. É isto que nós estamos procurando ver. É aqui que está também a diferença da palavra memória, que é característica deste mundo terreno. É por isto que nós podemos ver que o mundo termina na morte, ou a dimensão da graça, onde nós afirmamos que nós temos a possibilidade de viver eternamente. Duas memórias. Uma memória puramente umana, caratterizzata esattamente no mundo material, no mundo do solo, e a memória do paraíso. Eis aqui que também podemos entender a diferença entre os dois tipos de memória. Ma por hoje seja mais que suficiente quanto foi dito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, no século dos séculos. Amém.